Olá a todos, aqui é a Rosemary, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Hoje vamos para o nosso 17º dia do nosso devocional, né? Então, bem-vindo a todos, né? Nosso devocional baseado no filme Quarto de Guerra, né? E hoje vamos falar sobre algo essencial em nossa caminhada espiritual. Manter a paz de Deus, mesmo quando estamos no campo de batalha. As lutas espirituais, emocionais, físicas podem facilmente nos desestabilizar, mas Deus nos oferece uma paz que não depende das circunstâncias ao nosso redor. Essa paz, que excede todo entendimento, é uma fortaleza que nos guarda nossos corações e a mente em Cristo, mesmo quando estamos no meio do conflito. A paz de Deus não é simplesmente a ausência do conflito. É uma presença ativa e poderosa que nos sustenta, protege e guia em meio à tempestade da vida. Paulo nos descreve isso em Filipenses, né? Quando estava encarcerado, enfrentando uma batalha espiritual e física ao mesmo tempo. Mesmo assim, ele experimentou e testemunhou a paz de Deus, que excede todo entendimento. Uma paz que não fazia sentido no ponto de vista humano, mas que era absolutamente real e poderosa. Essa paz é um dom divino e está disponível para todos nós, mesmo no nosso campo de batalha. Hoje o tema que eu escolhi para falarmos é a jornada de Jó. Como a fé superou a tragédia. Né? Você já se questionou, né, por que a tragédia atinge as pessoas que aparentam ser boas? Às vezes até vemos uma pessoa, nossa, fulano de tal, é tão bom, por que tá passando por aquilo? Ou, né, ele é tão bom e a enfermidade tá lá derrubando, né? E fica se questionando, né? Nossa, como que pode a pessoa tão boa e isso acontecer com ela? Né? Então vamos falar de Jó, né? Que perdeu tudo que era mais precioso e mesmo assim encontrou forças para manter a fé. Né? Tá lá em 1º Jó, do versículo 1, né, até o 22. Jó era um homem justo e íntegro que vivia na terra de Uz. Ele era abençoado por uma grande família e era muito rico e possuía rebanhos enormes. Jó era conhecido por sua honestidade e a dedicação a Deus. Né? O texto lá de 1º Jó nos revela que, como ele era íntegro, era reto, temente a Deus, ele desviava-se do mal, né? E dele se nasceram 3 filhas e 7 filhos. E ali fala no texto, né, no versículo 3, que o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssimos os seus servos e seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Já pensou como era a grandeza de Jó? Às vezes a gente fala assim, ai, se eu for rico, né? Ai, eu vou servir a Deus, eu vou ser outra pessoa, né? Nem sempre a riqueza é tudo, né? Será que se formos ricos realmente estaremos apegados a Deus? É uma questão que só Deus para responder, né? Jó também, além dele ser um homem temente a Deus, ele oferecia sacrifício em nome de seus filhos, para que seus filhos tivessem pecado, feito alguma coisa que desagradasse a Deus, para que Deus perdoasse do mal que não sobrecaísse nada sobre eles. Então a preocupação de Jó era tanto em agradar a Deus, que ele fazia sacrifícios até, né, a favor de seus filhos. Mas Satanás, né, ainda lá em 1º Jó, né, eu recomendo vocês a lerem, né, o segundo, o terceiro, é bem longo a história, né, então eu estou resumindo literalmente ela. Né? Satanás ficou indignado. Ah, tudo bem, né? Jó tem tudo, por isso que ele é temente a Deus. Se não tivesse nada, que ele ia ver, né? Ia estar lá blasfemando. Então lá no texto fala, e Satanás então questiona a Deus, que Jó só era assim porque ele tinha tudo, e Deus não cessava de multiplicar as grandezas dele. E Satanás queria ver se ele perdesse todas as coisas, se ele não ia blasfemar. E no versículo 12, está escrito assim, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão.
E Satanás saiu então da presença do Senhor Deus, né? E foi aqui que Deus permitiu, né? Que Satanás podia tocar em todas as coisas, menos, né? Em Jó. E então o que aconteceu? Fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e servos. Outros foram feridos a fio da espada. Um grande vento veio e caiu os 4 cantos da casa. E foi uma tremenda tragédia. Morreu seus filhos, as filhas, muitos servos, né? E sobrava um servo aqui e outro ali que vinha contar para Jó. Jó, as jumentas morreram. Jó, aconteceu tal coisa, né? Era uma tragédia em cima da outra. Literalmente, saiu totalmente fora do controle das mãos de Jó, né? Depois de ocorrer tudo isso, né? Jó se lançou-se, né? Rasgou seus vestidos, rapou sua cabeça, né? E se lançou, né? À terra e cinzas e disse, né? Lá no versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já pensou se nós passássemos por Jó? Perdesse tudo? Perdesse filhos, né? Perdesse todas as riquezas, tudo que nós temos. Nós ia ter a capacidade de falar isso para Deus? Pensa aí, né? E Satanás, então, depois de ver aquela declaração que Jó fez para Deus, ele ficou inconformado, literalmente. E foi novamente lá falar com Deus, viu? Como Satanás é terrível, né? Então ele foi novamente, né, falar com Deus, né? Tá lá a partir do capítulo 2, a partir do versículo 6 lá. Capítulo 2, versículo 6 de Jó. E disse o Senhor a Satanás, né? Eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Então, né? Satanás ficou muito inconformado com a situação dele, né? Como que pode, né? Passou por tudo isso e ainda fica, né? Agradecendo a Deus. E daí, então, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas, né? Desde a planta do pé até o alto da cabeça, né? Então, ele estava cheio de feridas pelo corpo inteiro. Então, Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio das cinzas e ali ficava. Então, a mulher do Jó, né, que restou ela, né? Ela estava literalmente sem fé nenhuma. Então, ela, né, ainda, e ela sabe que fala lá, né, no versículo, capítulo 2, versículo 9, né, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó novamente diz, como fala qualquer doida, fala tu, recebe o bem de Deus e não receberias o mal? Então, tudo isto que aconteceu, Jó não pecou com seus lábios. E Jó estava lá. E o povo fala assim que as notícias correm, né? É normal, desde aquela época também era. Mesmo que não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada, né? Mas como Jó era um homem muito poderoso, né, do Oriente, as notícias correram rápido. E lá se chegaram 3 amigos de Jó. Que eram aqueles companheiros que estavam sempre ali, que admiravam Jó, tudo, né? E esses 3 companheiros eram Elifaz, Bildade e Zoar. E vieram, né, para se consolar junto com Jó, para, né, prestar. E ficaram ali junto com ele, assim, no pó das cinzas, no pó da terra ali, por 7 dias e 7 noites. E ficaram completamente calados, inconformados com aquelas situações e assustados, né, sem saber o que falar. Né, porque estava acontecendo tudo aquilo para Jó, que era um homem temente a Deus. Então, quem eram eles para falar alguma coisa, né? Ficaram sem entender. Porém, quando foi falar, depois dos 7 dias, foi pior que se não tivesse falado nada. Infelizmente, eles acabaram com Jó. Se coloca no lugar do Jó e imagine, né, o que eles ficaram, né, falando para Jó, né? Então, está lá no capítulo 3 de Jó. Depois de tudo isso, Jó fez igual, né? E começou, na verdade, a questionar, né? Foi que nem nós, na verdade. Ele começou a dizer assim, nossa, porque, né? Por isso é que ele estava passando por aquilo, né? O que Deus requeria? Que ele queria que Deus respondesse ele. O que ele tinha feito de mal, né?
Que perdoasse ele se tinha feito, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Se ele sempre fazia oferendas, orava, né, tudo, ele não sabia, né, o que era. Então, um dos seus amigos, estranhamente, do nada, diferente acontece e falam, né? Será que Jó não tinha pecado ocultamente? E ainda falam que Jó, ele sempre consolou os outros, às vezes não estava vendo, né, o tamanho do seu pecado, algum pecado que ele não estava reconhecendo. E ainda falaram para Jó, né? Por favor, Jó, reconheça o teu pecado, né? Se arrependa e clama a teu Deus, que ele vai te responder. Se ele não tá te respondendo, se tá passando por isso, é porque você cometeu algo muito grave e tá escondendo. Você, como um homem certo, agora simplesmente, né, não tá correto. Né? E ainda perguntaram, né, onde estão os retos que foram abandonados, ou o inocente que pereceu, né? Jó ainda fala, né, onde que tá? E fica a questão, né? E lá em Jó 13, Jó disse que quer falar com o Todo-Poderoso, né? E defender-se perante Deus. Mas ele fala para seus amigos e garante que não é pecador e que sabe que o seu Redentor vive e que se levantará sobre a terra para o socorrer. Mesmo os amigos questionando, né? E às vezes eu já vi isso, até já passei por isso. De questionarem, nossa, por que tua vida tá assim? Por que você tá passando por isso, né? O que você tá fazendo errado? Com certeza você fez alguma coisa errada. Ou você pecou, você blasfemou. Você deve ter feito alguma coisa. Porque senão Deus estava te abençoando, Deus estava aparecendo na tua vida, não tinha acontecido isso. Então existe aquele questionamento. Às vezes o próprio adversário daqueles amigos, né? Como esses daqui de Jó, né? E Jó questiona mesmo com Deus. Porém, a conversa entre ele e seus amigos é constante sobre a natureza divina e o sofrimento como consequência. Então falava, se não foi Jó, então foi coisas erradas que os filhos de Jó fizeram. E por isso Deus está cobrando de Jó. E por isso aconteceu tudo isso. E um de seus amigos vai mais longe ainda. E ainda fala para Jó, se arrependa logo e para de dizer que não deve nada. Né? Então Jó fala, né, para seus amigos inúteis. Pois não fornecem consolo nenhum. E apenas mais dor. E mesmo assim, Jó continua clamando a Deus e perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. Era tantos questionamentos. Porém, Deus demora de responder, né? Deus está só observando, porque é uma permissão de Deus, né? E a resposta que vem de Deus não é o que Jó esperava. Deus aparece em um sonho, uma tempestade, e simplesmente fala, quem és tu que questiona, né? Você poderia governar os animais do mar, né? Então Jó, né, poderia entender a formação do mundo, e Jó admite. Então que ele não é nada e que não pode julgar os caminhos de Deus. Mais tarde, Deus fala aos amigos de Jó, que não se agradou deles terem duvidado da inocência de Jó. E ainda diz que Jó vai ser o único que vai poder interceder por eles, né? Porque ou seja o que Jó pedir, né? A petição de Jó vai ser atendida, porque Deus vai responder pelo amor que ele tem a Jó. Então, apesar de muito sofrimento, né? De sofrer, chorar, né? Passou o tempo, depois de muito tempo mesmo. E Deus restaura tudo, né? Que Jó perdeu. Deu novos filhos, deu as riquezas em dobro para ele. Se ele tinha aquilo lá, então dobrou. E a vida era repleta de bênçãos. E o que você entende dessa história de Jó? Né? Ele passou por tantas coisas, foi caluniado, e durante nenhum momento ele blasfemou, deixou de acreditar, né? Ele realmente questionava, e é o normal questionar, né? O que está acontecendo? O que eu devo fazer? Mas Deus estava o tempo inteiro observando ele. E era um teste, para saber até que limite ele ia chegar. E se ele ia superar. Mas Deus literalmente pôs a mão no fogo por Jó, né? Que Jó ia ser prudente. Mesmo com tudo que tem passando, tocando na carne, nas riquezas, nos filhos, em tudo. Só não podia tocar na alma de Jó. Né? Então jamais se esqueça que mesmo em meio ao sofrimento, esse é o espaço para restauração e esperança, né? Através do exemplo de Jó, podemos nos questionar
Como podemos encontrar significado em meio ao sofrimento? E mesmo, né, nos momentos mais difíceis, nas difíceis circunstâncias, né, acredite que mesmo em silêncio Deus está operando. Né? Se Ele não te responde agora, não significa que Ele está distante. Ele está do teu ladinho. É como um professor, né? Tem acreditado, né, que Deus é como um professor, né? No momento da prova, Ele está em silêncio. Mas você vai passar, porque Ele está pertinho de você. Né? O sofrimento é um catalisador de fé. Jó não era uma pessoa qualquer. Ele era praticamente uma perfeição na Terra naquelas épocas, né? Por isso que as pessoas questionavam, né? Como uma pessoa tão boa podia passar por aquilo. No dia a dia de hoje, né? Já ouvimos quantas pessoas mesmo falando igual no início, né? É uma pessoa tão boa, por que tá passando por isso? Mas tudo tem um porquê. É um processo, né? Que nós devemos passar, né? E é assim que se aproximamos mais de Deus. Se nós se afastar dele, nós perdemos a guerra. Mas se nós estiver próximo a Deus, não tem nada impossível, não tem batalha, não tem dificuldade, não tem enfermidade que não vencemos. Né? Jó era financeiramente bom, né? Hoje muitas pessoas falam que não vão agradecer a Deus porque não tem nada, porque não tem um carro, porque não tem uma casa ou coisa assim, né? Porém, as coisas vêm no tempo certo e Deus nos justifica em público. Né? Ele vem em público e nos justifica. Ele quer mostrar para todos que Ele nos ama, que Ele nos exalta, que Ele nos dá tudo que nós perdemos. Se nós perdemos algo é porque é permissão dEle. E no tempo certo Deus vem e nos recompensa, né? Então as coisas de Deus são mistério. Às vezes podemos não compreender o que estamos passando hoje, mas saiba que tudo tem um propósito. Debaixo dos céus, na terra, tudo é um caminho. Então, era isso. Hoje quero que vocês fiquem com esse ensinamento, parte de Jó. Se tiver a oportunidade, pegue sua Bíblia e leia. Né? Eu fiz realmente um resumo bem resumido. Mas eu acredito que a história de Jó é para influenciar nós. Para pensarmos, né, que muitas vezes reclamamos, né? Mas o que seria o sofrimento? Às vezes reclamamos, né? Até por uma roupa, uma bolsa nova que não podemos comprar. Mulher tem dessa, né? Reclama que acabou o limite do cartão de crédito. Mas louvado seja Deus que tem um limite, né? Então, é tudo um passo. Então, não esqueça de agradecer a Deus. Agradeça, independente se as lutas estão difíceis, né? Se você acha que as orações não estão sendo ouvidas, porém, elas estão sempre ouvidas. Deus está sempre pertinho. E Ele nunca esquece daquele que dobra seus joelhos, que ora, que fala com Ele. Ele está o tempo inteiro. Lembre-se do nosso quartinho de guerra. Anote seus pedidos de oração e coloque ali. Deus está o tempo inteiro registrando tudo que nós estamos precisando. Ele sabe de tudo, conhece o íntimo do nosso coração. Na palavra de Deus, 139 de Salmos está escrito, né, que Ele nos conhece desde as entranhas, né, quando estava no útero da nossa mãe. Ele conhece a formação dos nossos ossos. Sem que haja uma palavra da nossa boca, o Senhor tudo conhece. Então fica aí com essas palavras. Nos encontramos amanhã. Que Deus abençoe grandemente. Fiquem todos com Deus.